Tenho a plena certeza de que é porque você coloca primeiro Deus na sua vida. E isso é maravilhoso. Isso aí é o maior privilégio que nós podemos ter. De ter Deus adiante da gente, nos guiando, nos salvando e também nos enchendo de esperança, né? Vou me apresentar mais um pouquinho então, né? Como ela disse, sou o pastor Yuri. Eu trabalho aqui na pastoral do IACS, né? Eu faço parte da equipe de pastores ali do IACS. Sou professor da Maria. Eu dou aula do 6º até o 9º ano do ensino fundamental ali. Então, minha função é essa. Além disso, né, eu ajudo também nos cultos ali do internato, né, aquele atendimento especial para os adolescentes, para a gente poder fortalecê-los espiritualmente também, né. O IACS tem esse objetivo de fazer com que os nossos adolescentes cresçam fisicamente, mentalmente, mas principalmente espiritualmente também. Então, a gente está ali para servir. E não só o IACS, a todos que estão à sua volta, nós estamos aí para servir. Eu agradeço aí ao convite, aí, ao espaço que a igreja me dá para poder a gente juntos compartilhar a palavra de Deus e crescermos juntos em fé e em graça também. Eu sou muito bem tratado aqui, ó, tá vendo? Aqui o negócio é abençoado mesmo, tá vendo? Aqui não tem miséria não, o negócio é abençoado. Obrigado aí pela água e vamos agora aprender um pouquinho mais juntos sobre a palavra de Deus. Nós estamos aí no nosso 8º dia dessa jornada de 10 dias, né, de oração. E a oração, ela é o respirar da nossa alma. Ellen White fala isso bastante, que a oração é o respirar da alma, que é a oração que mantém a fé viva, é a oração que mantém a nossa comunhão ativa com Deus. Ela é primordial para que nós tenhamos uma amizade sincera com Deus. A oração, ela é o abrir do nosso coração para Deus também. Mas antes de a gente entender um pouquinho mais ali do título, né, do nosso 8º dia, que é esse movimento mundial, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, acompanhem, pode ser de forma física ou digital, é importante que você acompanhe, porque quando o pregador fala na frente e você acompanha junto, fica mais fixado a mensagem. Então é importante a gente acompanhar aí a palavra de Deus. E a gente vai lá para o comecinho da Bíblia, a gente vai percorrer por alguns textos bíblicos para a gente entender o que esse título quer dizer, e a gente vai lá para o começo primeiro. Gênesis capítulo 2, os versos 16 em diante. Gênesis, o capítulo 2, os versos 16 em diante. Abra sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 2, os versos 16 em diante. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Amém, seja louvado. Vamos lá, vamos deixar aberto aqui, Gênesis 2, né? E antes de a gente ler, é interessante que a Bíblia, ele é o único livro em que você 24 horas tem acesso ao autor dela. Fantástico, né? Você tem acesso 24 horas ao autor desse livro. E esse autor, ele também dá o privilégio de dar sabedoria, porque nada melhor do que entender como autor, né? O que essa Bíblia quer falar, o que são essas profecias, o que tanto tem de enigmas. O autor, ele esclarece para a gente. Então nós vamos agora, nesse momento, clamar pela presença do autor desse livro, para que possamos ter sabedoria para entender a palavra dele. Vamos orar? Santo e grandioso Deus, amado Pai, por favor, Senhor, usa aqui o teu servo, teu humilde servo, para poder compartilhar o pão sagrado, que é a palavra de Deus, para que assim possamos crescer em graça, crescer em poder e crescer em esperança. Nos dê a tua santa sabedoria e que o Senhor se faça presente aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gênesis 2, o verso 16 e diante, diz o seguinte: o Senhor ordenou ao homem, deu uma ordem ao homem, logo após criá-lo, dizendo assim: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vamos prestar atenção aqui no texto bíblico. Para quem que Deus deu essa ordem aqui? De não comer do fruto. Para quem que ele deu? Para Adão. Você percebe que Eva ainda não entrou na história? Percebe aqui? Eva não está presente aqui ainda. Só foi para Adão. Logo na sequência, Deus começa a olhar para Adão, começa a olhar a natureza. Adão começa a ver que todos os animais tinham seu par e ele não tinha. E Deus percebe isso. E daí ele vai lá e faz uma companheira para Adão, para ele não ficar sozinho, para ele não ficar só. Porque não é bom que o homem fique só, a Bíblia diz. Só que é interessante que
primeiro papel de Adão, além de cultivar a terra, né, além de administrar a humanidade, ali, os animais, né, e a terra, e depois, consequentemente, toda a humanidade, um dos principais papéis de Adão é ensinar a Eva o caminho que ela deveria andar. Interessante isso, porque quem recebe a ordem ali, quem recebe o mandamento de não comer dos outros, comer do fruto do conhecimento do mal, comer só dos outros, foi Adão. Foi Adão que recebe esse mandamento. E ficou sobre o cargo de Adão ensinar a Eva a não comer do fruto novamente. E aí, infelizmente, Eva se separa por um momento de Adão e acaba caindo nos enganos do inimigo. E aí entra no nosso mundo o pecado. E aí, quando entra no nosso mundo o pecado, surge a necessidade de redenção. Então Deus chega para Adão e Eva e fala assim: Adão, Eva, eu estabeleci um plano de salvação. Você vai pegar o cordeiro, você vai sacrificar esse cordeiro, e esse cordeiro vai simbolizar o Messias que um dia há de vir para salvar a humanidade. É um símbolo. E aí eles vão lá e sacrificam o cordeiro, participam dessa cerimônia e se vestem com as roupas do cordeiro, né? Se vestem com a lã do cordeiro, simbolizando que um dia Cristo também iria vestir eles com a roupa da justiça. Mas a partir daí surge uma necessidade, a necessidade de pregação dessa verdade, desse evangelho. Por causa de que, assim como eles tinham a oportunidade de ter a segunda chance, toda a humanidade teria. E aí resta para Adão e Eva pregar para os seus filhos, para os seus netos e todos aqueles que viriam a necessidade de salvação, a necessidade de perdão dos seus pecados. E aí isso passa por toda a humanidade, até que chegamos no ano de 1840. A pregação do Evangelho foi passando. E aí, no ano de 1840, um grupo que foi denominado de Milleritas, começaram a estudar as profecias de Daniel, de Apocalipse, e eles foram descobrindo coisas fantásticas. Eles se reuniam, assim como nós estamos reunidos agora, e começaram a estudar o Evangelho, começaram a estudar a Palavra de Deus, se aprofundar em oração, em louvor, em adoração. E aí, ao estudarem a Palavra de Deus, eles chegaram a uma seguinte conclusão. Eles viram a profecia de Daniel que falava que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Eles chegaram a essa conclusão, olharam ali e viram que fizeram um cálculo, né, com essa profecia. E viram que as 2.300 tardes e manhãs daria no ano de 1844. Depois de vários cálculos, vários números ali, várias somas e multiplicações, e passaram pela história ali da Bíblia, e aí chegaram no ano de 1844. E eles falaram: que glória, que bênção! Jesus Cristo vai voltar em 1844. E interessante que até mesmo esse acontecimento já estava registrado na Bíblia. Havia uma profecia que diz que a palavra de Deus chegaria para o povo e seria doce na boca. E realmente foi doce, porque eles estavam glorificando o nome de Deus, eles estavam felizes, porque Jesus muito em breve ia voltar. E sabendo disso, o que eles fizeram? Começaram a pregar rapidamente para todos que estavam ao seu redor. E esse movimento se deu principalmente ali na região dos Estados Unidos. Se espalhou por outros lugares depois, mas principalmente nos Estados Unidos. E eles começaram a pregar o Evangelho, de uma forma entusiasmada. Inclusive, muitos deles, como sabiam que Jesus estava muito perto de voltar, venderam suas casas, venderam seus terrenos, venderam seus bens. Muitos saíram de casa porque a família não aceitou a mensagem. Foram expulsos de casa, foram ridicularizados, foram zombados. E falaram assim: não, na minha casa você não vai ficar, você é louco, você está acreditando nessas coisas de volta de Jesus, você não é bem-vindo aqui. E muitos foram expulsos de casa. Muitas esposas abandonaram seus maridos, e maridos abandonaram esposas que não acreditavam na fé da volta de Jesus. Mas eles estavam felizes, porque sabiam que independente do recusar do mundo, independente do modo que eles fossem zombados, Jesus voltaria e estava tudo limpo. Todo o sofrimento iria acabar, todo o pecado iria acabar. Mas aí chega a data que foi estipulada. Eles estão ali juntos, louvando e agradecendo o nome de Deus. E aí passa a data e Jesus não vem. E aí acontece um movimento chamado de grande desapontamento. Essa mesma profecia que falava que a palavra de Deus seria doce na boca, fala que logo na sequência ela desceria no estômago de uma forma amarga, de uma forma que não seria agradável. E realmente essa profecia se cumpre no ano de 1844. Logo depois da glória, da breve volta de Jesus, e descobrir que ele não viria, vem o desapontamento.
vem a amargueza, vem a tristeza da não volta de Jesus. E aí eles ficam lá olhando para a cara do outro, tentando entender o que aconteceu. E muitas pessoas, inclusive ao redor, começam a zombar deles. Cadê o Jesus que ia voltar? Cadê o Jesus que vocês tanto pregavam? Esse Jesus nem sequer existe. Será que talvez ele não esteja dormindo? Será que ele talvez não está ali se retirando? Será que ele está ouvindo vocês? Começaram a zombar deles. E aí, tem algumas frases de Guilherme Miller, e uma é muito marcante, né, que algumas testemunhas falam da época ali, que quando alguém chegava para Guilherme Miller e começava a zombar dele, e alguns dos seus seguidores repetiam essa frase, eles falavam assim: tá bom, Jesus não voltou, mas e se Jesus voltasse, onde você estaria? E eles paravam a zombar ele, porque era uma frase muito forte, eles ficavam reflexivos. E realmente, onde eles estariam, será, se Jesus voltasse? E essa pergunta a gente deve fazer diariamente para nós. Uma reflexão que a gente deve fazer diariamente. Se Jesus voltasse hoje, onde nós estaríamos? Será que estaríamos com os nossos bens? Será que estaríamos apegados aos nossos sonhos, objetivos? Ou será que nós estaríamos correndo, pregando o Evangelho a todas as pessoas o máximo que nós pudéssemos? Onde que nós estaríamos? Do lado dos salvos ou do lado dos perdidos? É uma reflexão que a gente deve fazer diariamente. Uma reflexão que a Bíblia nos chama a fazer diariamente. E depois desse momento, depois desse grande desapontamento, restou a eles tentar entender o que aconteceu. Alguns, infelizmente, desistiram da fé, abandonaram, foram embora. Mas outros começaram a estudar mais e mais a palavra de Deus e tentar buscar entender o que aconteceu. E aí eles entenderam, esses que buscaram o Evangelho, os pioneiros da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista surgiu desse movimento, eles começaram a ver que, na verdade, o ano de 1844 era o ano marcado para Jesus passar do santo para o santíssimo, lá no tabernáculo celestial, no santuário celestial. E eles começaram a entender que, na verdade, agora Jesus está fazendo uma parte do juízo, onde ele está passando nome por nome da humanidade, e vendo quem verdadeiramente aceitará a salvação ou quem não aceitará. É isso que Jesus está fazendo agora nesse momento. Jesus não está aleatório, não está dormindo, ele não está tocando harpas lá no céu, não. Ele está olhando o meu e o seu nome nesse exato momento e está vendo se verdadeiramente estamos aceitando a salvação ou não. E daqueles que aceitarem o Evangelho verdadeiro, Jesus Cristo colocará o seu nome no livro da vida e apagará todos os seus pecados. É isso que Jesus está fazendo nesse exato momento. E aí eles entenderam isso. E aí a esperança deles se reacendeu. E eles começaram a pregar o Evangelho tanto quanto eles pregavam antes. Que Jesus ainda voltaria, que Jesus ainda viria. E é interessante como muitas vezes a Bíblia demonstra isso, como muitas vezes até mesmo nas decepções da vida, Jesus Cristo ele se manifesta. Como muitas vezes nas decepções, Deus ainda está ali do nosso lado. Eu tenho certeza que Deus ficou triste com aquelas pessoas que tiveram aquele grande desapontamento, mas Ele não deixou de estar presente. E Ele abriu os olhos daquelas pessoas, para que eles pudessem ver a verdadeira profecia. E Deus, Ele está conosco em todos os momentos também. Nos momentos felizes, de alegria, de bênção, de vitória, mas Ele também está do nosso lado nos momentos tristes. Ele está ali, sofrendo junto conosco, e ansioso para voltar e tirar a gente desse mundo de pecado. Deus, Ele também se manifesta no meio do sofrimento. Deus também se manifesta no meio da tristeza, se mostrando ali o grande Consolador, o grande Salvador, o grande Livrador. O próprio Cristo, quando esteve aqui nessa terra, Ele passou por muitos momentos de luto, de tristeza, de perdas. Ele perdeu pessoas amadas para a morte, Ele perdeu pessoas amadas para o pecado. Imagina só, Jesus pregou para milhares de pessoas e nem todas aceitaram. Pensa só a dor de um pai que estava ali diante deles pregando e vendo seus próprios filhos se perderem. Porque Jesus, Ele é Deus também, Ele é Pai. E aí Ele estava diante das suas criaturas, pregando, chamando elas para a salvação. Mas infelizmente nem todas aceitaram. O Evangelho, infelizmente, ele é assim. A gente prega, mas nem todos aceitarão. A gente corre, a gente testemunha, a gente traz a pessoa para a igreja, faz de tudo. E muitas pessoas não permanecem. Essas cadeiras estão vazias porque provavelmente muitas pessoas saíram dessa igreja aqui. Muitas pessoas abandonaram a fé. Muitos talvez são queridos nossos, filhos, amados, parentes, e o nosso coração dói. Mas a gente não pode perder a esperança por causa disso. Cristo, Ele nunca deixou de pregar porque alguém abandonou a fé. E assim também foram com os adventistas, os pioneiros. Eles não pararam de pregar porque as pessoas abandonaram. Eles continuavam pregando, porque sabiam que a volta de Jesus era breve. E que quanto mais eles pregassem,
mais breve seria a volta de Jesus. Não desista de pregar. E por aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que foram embora, não desista também de orar. Porque a Bíblia fala de várias histórias de redenção, várias histórias de pessoas que tropeçavam, que se afastavam de Deus, mas que alcançavam o perdão. Então continue orando por essas pessoas. Ore pelos seus filhos, pelos seus parentes, por aqueles que talvez deveriam estar preenchendo essas cadeiras. Ore e pregue, seja testemunha. E muitos deles um dia voltarão a essas cadeiras. Amém. Voltarão ao caminho do Senhor. Amém. Por causa da sua oração, da sua pregação, da sua insistência. Muitos voltarão a essas cadeiras por causa da insistência, por causa do amor que nós temos pelo Evangelho. Amém. Eles olharam, nossa, eu me afastei, mas aquele irmão permaneceu fiel. E aquele irmão orou por mim. Então, provavelmente eu tenho que voltar no melhor caminho. E muitos voltarão. Amém. Eu sou fruto de uma dessas voltas. A minha mãe, ela era adventista de berço, né? Adventista de berço, sempre foi, toda a família foi. E a minha mãe, ela é a mais nova de 13 irmãos. 13 irmãos. Né? Meus avós gostavam ali de reproduzir e queriam a casa cheia sempre. E aí minha mãe foi a mais nova de 13. E todos foram criados na igreja. Meus avós foram os pioneiros adventistas da nossa família. E eles criaram todo mundo na igreja, bonitinho. Todo mundo. Só que, infelizmente, quando eles chegavam ali na adolescência, já chegando ali para a vida adulta, muitos deles largaram da igreja. Basicamente todos. Só que alguns começaram a voltar. Só que eles voltavam já depois de alguns anos já. E aí eles começaram a voltar. Mas a minha mãe não voltava. A minha mãe, ela saiu da igreja, ela não queria saber, ela falava que ela ia obrigada, e era um negócio que era desconfortável, e aí ela não voltava. Até que um dia, né, a minha mãe decidiu sair do estado dela. Minha mãe é da Bahia, era natural de lá, de uma cidade chamada Buerarema, fica próximo de Itabuna, de Ilhéus, aquela região ali. E daí, como era uma região que não tinha muito emprego, que não tinha muita chance de desenvolvimento, ela pegou e saiu da cidade, era uma cidade pequena, e ela decidiu desbravar o sul. Então ela veio para Santa Catarina, muito nova. E em Santa Catarina, ela conheceu um homem bonito, esbelto, né, com seus 58 quilos, né, poderosos 58 quilos. Um homem chamado Geraldo. E ela simpatizou com esse homem, começa a trocar uma ideia ali, uma ideia aqui, se apaixona, e eles decidem morar juntos. E aí, fruto desse amor, nasceu eu. E eu nasci desse lar, cheio de amor, cheio de alegria, mas, infelizmente, sem uma educação cristã. Meus pais acreditavam em Deus, mas eles não tinham frequência com a igreja, não gostavam de igreja, essas coisas, negócio de crente era um negócio meio estranho, e aí eles não queriam. E aí eu cresci nesse lar. Até que nos meus 12 anos de idade, quando eu fiz 12 anos, um dia minha mãe chegou de casa, e muito estressada, muito brava, era um sábado à tarde, e aí ela sentou do meu lado e falou assim, filho, liga o computador aí, e coloca uma música da igreja para a mãe. Aí eu estranhei, porque minha mãe e meu pai gostavam muito de forró, né? É característico do Nordeste, né? Eles gostavam muito de forró, arrocha, essas coisas. E sempre quando a mãe chegava em casa, eu falava, bota um forró aí pra mãe ouvir. A mãe gostava de ouvir música, né? Minha família sempre foi muito musical. Aí um dia ela pediu para botar uma música da igreja, eu não entendi, mas eu coloquei, né? Aí eu coloquei aquela música lá, entra na minha casa, entra na minha vida. Era a música popular que tinha na época. E eu coloquei lá, aí ela começou a ouvir e tal. E ela chegou do meu lado e falou, filha, eu preciso conversar contigo. Eu falei, não mãe, vamos conversar, vamos lá. Eu sou muito parceiro da minha mãe, a gente é muito confidente, sabe? A gente troca segredo junto, conta tudo um pro outro. A gente é muito parceiro, a minha mãe. Daí ela falou, filho, a mãe quer voltar para a igreja. Eu falei, como assim, mãe? Aí ela contou que ela era adventista, de berço e tal. Daí ela falou das férias do meu avô, porque a gente conhecia, né? O avô e a avó, sabia que eles eram adventistas, mas não tinha muita familiaridade, né? Era uma coisa meio distante, porque como eles moravam na Bahia e eu em Santa Catarina, só quando a gente ia lá que tinha um pouquinho de contato, mas era algo muito distante, então eu não entendia muito de igreja ainda. Ela explicou da igreja adventista, que ela não estava vivendo uma vida correta, que ela estava trabalhando no sábado, e o sábado era para ser um dia guardado para Deus, e que ela tinha que voltar, que Deus estava falando no coração dela que era para voltar. Daí eu falei, então vamos para a igreja. E ela falou, filho, daí eu vou ter que sair do meu emprego, e aí eu vou ter que procurar outro emprego, e vou ter que começar a vida de outra forma. Aí ela conversou com meu pai, e meu pai a princípio não aceitou a mensagem. Meu pai foi sempre da igreja católica, desde pequeno, esse negócio de crente também não é um negócio muito agradável, não era uma coisa muito agradável para ele. Mas ele respeitou minha mãe. Ele falou, não, se você quer sair do emprego, então eu vou tentar fazer os ajustes aqui, eu vou assumindo a casa até você arranjar outro emprego. Então, se você quer isso,
eu vou te respeitar, né? Se é coisa de Deus, então eu vou respeitar. Eu não vou, mas eu respeito você que vai. E daí minha mãe começou a ir para a igreja e eu fui junto. E aí eu conheci um negócio chamado Clube Desbravador, que era um negócio muito louco. Aí o pastor da igreja falou, meu querido, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 12. Cara, eu vou te apresentar um negócio que você vai ficar maluco quando você conhecer. Clube Desbravadores. Eu falei, então tá bom, vou ir. Aí eu comecei no Clube Desbravadores e lá foi muito interessante, porque eles me abraçaram de um modo assim, que nunca ninguém me abraçou na vida. Eles me ensinaram a pregar, me ensinaram a liderar. Eles colocavam eu para fazer as coisas lá na frente, para cantar, para pregar nas programações da igreja. E aí eu comecei a frequentar os bravadores cada vez mais. E aí desde então eu nunca mais saí da igreja. Amém. Isso aí, hoje eu sou pastor adventista. Amém. Por causa de um dia alguém que abraçou, cuidou, né? E quanto isso é importante. E aí, no final das contas, a minha avó, quando eu converso com ela, fala que ela orava todos os dias por todos os 13 filhos para que voltassem. Dos 13, 6 voltaram. Alguns estão ali ainda e tal, ali conhecendo, estudando, relembrando, estão no trabalho de voltar. De vez em quando eles vão até a igreja, mas dos 13, 6 voltaram. Mas minha avó fala que continua orando por todos. E minha mãe foi um fruto da oração da mãe dela, e eu fui fruto da oração da avó, e assim sucessivamente. Por isso que eu digo, permaneçam orando, permaneçam testemunhando, não desistam da fé, não desistam daqueles que estão esvaziando essas cadeiras aqui, não desistam, porque um dia eles voltarão para o reino de Deus, assim como foi com minha mãe, e com muitas outras histórias e muitas outras testemunhas. E aí fica sobre nós a missão de pregar o Evangelho. E a Bíblia, ela ressalta essa importância dessa missão. Abra, por exemplo, aí em Mateus, para a gente ver como que a Bíblia ressalta isso. Mateus, no capítulo 10. Vamos lá para o Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. No verso 7, especificamente, vamos considerar no verso 7. Mateus 10, verso 7, aí, o amém, já encontrou? A igreja encontrou aí, amém? Amém. Amém, então vamos ler juntos. Aqui diz, pelo caminho, pregue que está próximo o reino dos céus. O contexto aqui é Jesus falando para os 12 discípulos o que eles deveriam fazer. Qual que era a missão deles? Uns eram pescadores, outros eram agricultores. Ali dentro também tinha um publicano, né, que coletava impostos do povo. Tinha uma classe de pessoas diversas ali. E aí quando Jesus chama, fica a pergunta, o que é para a gente fazer? Por que o Senhor nos chamou? E aí Jesus vai e ensina eles. E fala, vão pelo caminho e pregue que está próximo o reino dos céus. Essa missão não é só para os 2 discípulos não, viu? É para todos nós. Andem pelo caminho. Andem lá no seu trabalho. Andem lá na sua família, andem lá na sua vizinhança e preguem que o reino de Deus está próximo. Amém? O reino de Deus está próximo. Pregue isso. Não tenha vergonha, não tenha medo. Pregue. Deus ele está te chamando para isso. Ele está te capacitando para isso. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, Yuri, esse negócio de testemunhar para mim é meio complexo, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E eu sinto que eu não tenho capacidade nem para dar um estudo bíblico para ninguém. Eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que, para mim, esse negócio de estudo bíblico, de ensinar, assim como você ensina, como você fala, para mim é difícil. Para ti é fácil, tu é pastor, tu estudou 4 anos para isso, e tal, eu continuo estudando, mas eu não sou esse pastor, não sou um grande estudante da Bíblia, não sei o que fazer. Aí eu falei assim, calma, respira fundo. Vamos para a Bíblia. Na Bíblia tem a história de um cara chamado Balaão. Balaão era um grande profeta. E no caminho que ele estava ali, disse que um dia chegou um rei para ele, deu um dinheiro para ele e falou assim, você vai profetizar contra o povo de Israel. E aí Balaão pegou a sua jumenta e foi lá para fazer, né, cumprir o combinado ali com o rei. E no caminho, diz que o anjo de Deus parou diante da jumenta e ele travou. Aí ficou estranhando, né? Ele começou a bater um monte na jumenta para a jumenta andar, e a jumenta nada de andar. Aí a jumenta começou a falar com ele, Balaão, você não está vendo que o anjo do Senhor está aqui na frente da gente? Aí o Balaão olhou, viu o anjo do Senhor, e aí o anjo do Senhor deu uma mensagem para ele. Aí eu falei para esse meu amigo, se Deus usa até uma jumenta, como é que ele não vai te usar? Aí ele deu risada, né, ele se assustou. É verdade, Deus usa animais, e a Bíblia fala que até pedras falariam se nós não falássemos. Deus está à disposição.
Deus está aqui para nos capacitar. Basta a gente orar e buscar. Mas o primeiro segredo é: estude a palavra de Deus. Essa palavra é o nosso manual de vida. Sem isso aqui, nós não somos nada. É aqui que está a nossa maior esperança. É aqui que está o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Amém. Se nós queremos conhecer quem Ele é, sabermos mais quem Ele é, está aqui. A oração é abrir do nosso coração a Deus. É uma maneira de nós nos aproximarmos dEle. E a Bíblia é Deus falando conosco. Então, se nós queremos aprender quem mais Ele é, nós temos que estudar, temos que buscar. Então, o primeiro segredo é esse: se coloque diante da palavra de Deus, estude, busque, e ao você buscar, você vai ser cheio da palavra de Deus. Mas interessante que uma vez eu vi uma história do pastor Luiz Gonçalves, não sei se você já conhece, você já pode ter ouvido por aí, que ele conta como é que foi a conversão dele, como é que ele conheceu a Bíblia. E aí ele conta que um dia chegou um obreiro bíblico na casa dele, um obreiro, né, que estava dando estudos bíblicos para a região, e chega na casa dele, e aí quando chegou o obreiro bíblico na casa dele, ele aceitou lá a visita, ele pegou e ofereceu um café para o obreiro. Aqui, obreiro, toma um cafezinho aqui, né, você está sem vontade. E aí o obreiro recusou o café. Aí ele estranhou e tal, toma aqui café, meu querido. Ele, não tomo café, estou tranquilo. Aí ele, então toma aqui uma aguinha, pode ser? Ele, não, uma água eu aceito. Aí ele tomou a água. Aí, agora que você tomou água, aceita o café? Agora que você está menos tímido, eu sei que você não quer recusar porque está tímido aí. Aí ele, não, porque eu não tomo café. Ele, tá, mas por que você não toma café, meu querido? Ah, esse assunto é para depois, é meio complexo. Tá? Ele, não, eu quero saber agora, por que você não toma café? E daí ele começou a explicar por que ele não tomava café, os malefícios do café. E daí o Luiz Gonçalves fala que até parou de tomar café. Tanta coisa ruim que aquele homem falou do café que ele parou de tomar café. E ele mesmo brinca, né? Eu era bem escurinho, daí eu parei de tomar café até ser um pouquinho mais branco. Daí a galera dava risada. E ele conta assim. E aí depois, eles sentaram juntos, começaram a estudar a palavra de Deus. E aí ele falou que tinha uma Bíblia em casa, né? O Luiz Gonçalves tinha uma Bíblia gigantesca, daquelas antigas, bem pesadas em casa. Ele colocou em cima da mesa. E aí, quando ele foi abrir para estudar, o obreiro falou assim: só espera um pouquinho. Essa tua Bíblia é muito pesada, é muito grande. Guarda ela, e eu tenho uma aqui que é menorzinha, ela é mais leve, mais fácil de manusear, aí você pega ela para a gente estudar junto. Pode ser? Ele falou, não, pode ser. Aí ele pegou a Bíblia lá, abriu, aí, vai lá, abre Apocalipse e nós vamos estudar juntos aí. Aí abriu Apocalipse, começou a ler, daí conforme ele foi lendo, ele lia um texto bíblico, o obreiro explicava. Luiz lia o texto bíblico e o obreiro explicava. E daí ele ficou assim, estupendo, ficou maravilhado com a habilidade daquele obreiro. E aí ele ia lendo, e ia explicando, e ele falou, como é que você sabe todas essas coisas e tudo mais? Ele ficava ali surpreendido. Até que um dia, depois de cinco visitas e 5 estudos, ele descobriu que aquele obreiro, na verdade, era analfabeto. Que ele tinha decorado, de tanto ele ir à igreja, ele tinha decorado o que o pastor explicava das profecias, e aí ele pedia para alguém ler, e ele simplesmente explicava. E ele levou centenas de pessoas ao batismo. Amém. Amém, né? E o pastor Luiz Gonçalves fez desse, né? O pastor que converteu milhares de pessoas aí. E aí eu falo, como é interessante como Deus usa. Então, é só você se colocar à disposição. Você falar, Deus, me usa. Ele vai te usar. Então não tenha medo, não sei dar estudo bíblico. Cara, a igreja dá um monte de mecanismos prontos para você abrir ali o estudo bíblico, tem as respostas, tem as perguntas bem claras. Tem até vídeo, se você abrir na internet lá, colocar lá, procurar pelo Novo Tempo, vai ter vídeos explicativos. Se você sentar do lado da pessoa aqui, vamos assistir um vídeo junto? Vamos aqui, vai explicar tudo detalhadamente a Bíblia. Não tem desculpa, é só você se colocar à disposição. Quando você se coloca à disposição, Deus usa jumenta, Deus usa analfabeto, Deus usa qualquer pessoa. E é interessante que no início da história do cristianismo, né, do adventismo, aliás, né, do adventismo aqui no nosso país, Deus usou até um bêbado. Deus usou um bêbado. Chegaram algumas publicações da Europa, porque aqui não tinha, né, textos impressos do adventismo. Chegou da Europa um texto, e aí esse texto ele acabou sendo ignorado pelo mercador ali que tinha recebido. E aí o mercador pegou e deu os papéis ali daqueles textos para um bêbado. E daí o bêbado acabou vendo ali, estranhou e tal. E aí ele começou a ver que aquele negócio era diferente, pediu para algumas pessoas lerem aquele texto. Espalhou aqueles textos para um monte de gente, acabou espalhando aqueles textos. E aí um monte de gente começou a conhecer do adventismo por causa de um bêbado. Então Deus usa
Independente da sua realidade, independente de quem você é, da sua realidade social, da sua classe, da sua cor, da sua língua, Deus usa poderosamente. Você vai ver vários e vários testemunhos de pessoas que nunca abriram sequer a Bíblia e têm visões e sonhos de Jesus Cristo, revelando o caminho, a verdade e a vida. Várias e várias. Você pode colocar no YouTube testemunhos das portas abertas. Existe um ministério da igreja chamado Portas Abertas, no qual eles focam ali nos lugares onde os cristãos são perseguidos, principalmente ali naquela região da Ásia, África. E ali muitos testemunhos acontecem. Muitas pessoas têm visões, sonhos de Jesus e passam a seguir o Evangelho por causa desses sonhos e visões. Porque Deus usa aqueles que estão sinceros, à disposição de serem usados. Deus usa poderosamente. Ellen White fala que o Evangelho será pregado a todas as nações quando acontecer duas coisas. Primeiramente, quando a igreja se unir em oração, e é para isso que serve os 10 dias de oração, é um start espiritual para que nós tenhamos essa prática diária de unirmos em oração. E quando o ser humano se colocar à disposição de colocar a sua mão junto com a mão de Deus, aí o Evangelho será pregado a todas as nações. Esse trabalho de pregar o Evangelho, os anjos, Ellen White fala que os anjos estão babando, estão rangendo os dentes para fazer esse trabalho. Eles falam para Deus diariamente: Deus, deixa eu pregar, deixa eu falar da verdade. Tem tantas pessoas que não conhecem. E Deus segura os anjos e fala: não, esse trabalho é lá com a igreja do Cruzeiro. Esse trabalho é lá com a igreja do IACS. Esse trabalho é lá com a Maria. Esse trabalho é com eles, não é vocês. Eles têm que testemunhar quem eu sou. Eles têm que falar da verdade. E eles serão testemunhas por toda a eternidade. Sabia que essa é uma função que a gente vai ter para sempre? Ellen White ela esclarece um pouquinho isso no livro O Grande Conflito, inclusive é um livro fantástico, você tem que ler. Em primeiro lugar, a Bíblia, e segundo, logo na sequência, leia O Grande Conflito. Leia. É um livro que todo adventista tem que ler. Bíblia e O Grande Conflito depois. E ela fala que na eternidade nós seremos testemunhas. Porque ela fala que Deus faz parte da característica de Deus criar. E Ele vai continuar criando. Vai continuar criando outros Adões, outras Evas. E aí, como que a gente sabe que o pecado nunca mais vai voltar? Ela responde, ela diz que todas as criaturas chegarão para diante de nós, e aí nós testemunharemos de quanto que o pecado não vale a pena, de quanto que o pecado machuca, e da grandeza de Cristo ao dar a sua vida para morrer por nós. Que lindo, né? Amém. Nós seremos testemunhas por toda a eternidade. E por isso que Deus quer que nós pratiquemos isso desde já. E existe uma frase, que ela é fantástica, que não existe cristão que não é missionário. Não faz sentido você falar que é cristão e você não ser missionário. Cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristos. E o que Cristo mais fazia? Pregava o Evangelho, salvava a vida das pessoas, curava, guiava, amava e pregava da verdade, através das suas palavras e das suas atitudes também. Nós temos que ser missionários. O propósito dessa igreja não é a gente vir aqui só e ouvir o pastor falar. Não é só a gente vir aqui e ouvir belos louvores. O propósito da igreja não é isso. Esse é um momento que deve ser, né, um bônus ali, uma cereja do bolo. A igreja serve para ser uma luz diante das trevas do mundo. Amém por isso? Amém. A igreja serve para isso. Se a gente pegar essa lâmpada aqui e colocar aqui embaixo dessa cadeira, ela não vai servir de nada. Ela serve aqui em cima, brilhando para que todos vejam. E é para isso que a igreja serve. Para que você chegue na sua casa e testemunhe para a sua família. Para que você chegue no seu trabalho e testemunhe. Que as pessoas possam ver nas suas atitudes que você é diferente. Para chegar na escola, no caso da Maria, ali, né, Mariazinha? Chegar na escola e testemunhar, para as pessoas verem que você é diferente. Em qualquer lugar, independente do espaço, situação. Você deve ser uma testemunha de Cristo. Uma testemunha de Cristo. E aí, quando as pessoas veem no brilho dos seus olhos o prazer de pregar o Evangelho será pregado a todas as nações. Amém. Eu estou lendo agora, aliás, eu terminei de ler hoje o livro Educação, um livro fantástico. E no livro Educação, ele fala várias dicas, né? Ellen White dá vários conselhos, né, diretamente de Deus para os professores e alunos também. Mas por mais que seja um livro para a educação, ele serve para todos nós. E ali, ela registra um momento que aconteceu na época dela que é fantástico.
Ela fala que na época dela era muito comum o teatro. O teatro estava se popularizando ali na região dos Estados Unidos, popularizando muito. E muitas pessoas iam assistir entusiasmadas. O que seria o teatro na época dela é o que é o cinema hoje, né? A galera gosta de ir no cinema, gosta de assistir os filmes, os lançamentos, ficam entusiasmados por isso. E na época dela era o teatro. E aí, um grande religioso uma vez pegou e fez uma entrevista com um desses atores de teatro. E ele chegou para o ator e falou assim: meu querido, por que as pessoas gostam tanto de ir no teatro? Por que as pessoas ficam tão entusiasmadas vendo vocês ensinarem coisas que são da imaginação, coisas que são imaginárias, coisas que nem são verdadeiras? Por que eles gostam tanto? E por que muitas vezes na igreja a gente prega da verdade e as pessoas não têm esse mesmo entusiasmo? Aí o ator ele respondeu uma coisa fantástica. Ele falou assim: sabe por que isso acontece? Porque nós atuamos sobre coisas imaginárias, mas como se fossem verdade. E vocês muitas vezes nos púlpitos pregam da verdade, como se fossem coisas imaginárias. Isso eu achei muito forte. Muitas vezes as pessoas não têm aceitado o Evangelho porque nós mesmos não aceitamos, porque nós mesmos não cremos o suficiente, porque nós mesmos não buscamos o suficiente. Por isso meu apelo hoje são dois em especial. Primeiro, busque o Evangelho, busque essa luz. E segundo, busque essa luz de uma forma tão verdadeira que isso vai se espelhar na sua vida e você será um grande pregador do Evangelho. Busque a verdade e logo na sequência que você buscar, pregue com urgência, como se Jesus fosse voltar hoje, porque na verdade não sabemos quando Ele voltará para cada um de nós. Ele pode voltar a qualquer momento. Por isso que nós temos que pregar com urgência. Quando nós nos aprofundarmos de forma plena no Evangelho, o Evangelho vai queimar tanto o nosso coração, o Espírito Santo vai atuar de forma tão intensa na gente, que de forma desesperada, de forma plena, a gente vai querer pregar o Evangelho o quanto antes, para que Jesus volte da forma mais rápida possível. Essa urgência tem que estar presente no nosso coração. A gente não pode ficar acomodado, a gente não pode achar que está bom, a gente não pode achar que o mundo está tudo certo, tudo tranquilo. A gente não pode. A gente tem que olhar para o mundo e ver as coisas que estão acontecendo, e olhar para o Evangelho e ver que há uma urgência, uma mensagem que tem que ser pregada. Tem pessoas lá fora passando fome, tem filhos lá fora sendo violentados pelos pais, tem casais se separando. O mundo está numa treva absurda, pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus, a violência se aumentando, e às vezes a gente está acomodado, a gente está aceitando tudo isso, assistindo tudo isso. E a Bíblia fala que a gente não pode se acomodar com as coisas desse mundo, a gente tem que ficar indignado. E não indignado de ficar falando mal, de ficar criticando, mas de pegar o Evangelho e ficar indignado ao ponto de pregar o Evangelho tão rápido para que tudo isso acabe logo, para que Jesus volte logo. Essa é a mensagem do Evangelho. Pregar o Evangelho mais rápido para que Jesus volte logo e acabe o sofrimento, acabe a violência, acabe a dor, acabe a injustiça, acabe a corrupção. É para isso que Jesus quer que nós preguemos o Evangelho, para que Ele volte logo e assim possamos viver a eternidade de paz. Amém. Ela vai ter uma música? Vai ser comigo mesmo? Nesse momento, o meu apelo é que você se apegue ao Evangelho e viva o Evangelho, para que esse movimento mundial possa acontecer, da pregação do Evangelho a todo mundo. Mas esse movimento, ele vai começar ali no seu quarto, ali ajoelhado na sua casa, ali ajoelhado com a sua família, ajoelhado com a sua igreja, e pouco a pouco, um a um, o Evangelho vai ser pregado, e assim se espalhará por todas as nações. Amém. Mas enquanto esse momento não acontecer, vamos nos consagrar, vamos nos entregar a Ele, para acabar com as injustiças do mundo. Então, meu apelo é isso. Se apegue ao Evangelho, abrace, porque a única coisa que é eterna, que nós podemos ter nas nossas mãos, é o Evangelho. O dinheiro passa, os bens passam, a fama passa, tudo passa nessa terra, exceto a palavra de Deus. Se apegue a isso e pregue esse Evangelho a todo mundo. E então virá o fim do pecado, o fim da dor, o fim do sofrimento. E se iniciará a eternidade. Eu vou cantar uma música nesse exato momento. Enquanto estiver cantando, eu te convido você a fechar os olhos. Enquanto você estiver com os olhos fechados, você reflita sobre como está a sua vida, como está a sua fé.
Reflita se você está buscando a Deus o suficiente, se você está buscando a palavra de Deus o suficiente, se você está orando o suficiente. E peça para Deus que você possa ter mais vontade de buscar e, consequentemente, de pregar o Evangelho. Peça a Deus para tirar a vergonha de você de pregar, para que você seja uma grande testemunha, que você seja poderosamente usado para testemunhar as nações. Enquanto eu estiver cantando, medite sobre isso, e Deus com certeza tocará o seu coração. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Sem a certeza do amanhã, mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. E a cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã, de um novo sol que irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
partiram. Nos encontraremos com o filho que se afastou e voltou. Nos encontraremos com todos os nossos amados. E nunca mais haverá pranto, nem choro e nem dor. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé para orar, nos entregarmos a nossa vida diante de Deus. Santo e grandioso Deus, amado Pai, estão aqui os teus filhos de pé, porque eles querem entregar a sua vida em suas mãos. Por favor, Senhor, coloque a sua mão poderosa sobre a vida de cada um que está aqui presente. Que eles sejam curados, que eles sejam sarados, que eles sejam consolados. E assim, ao serem abraçados por Ti, que eles também possam abraçar as pessoas que estão ao seu redor. Amém, Senhor. Para que eles sejam usados para serem a extensão das Tuas mãos. Para que eles sejam usados para serem a extensão da sua boca e falem de todo o Evangelho, falem da verdade, falem do amor, falem da salvação, falem da Tua justiça. Amém. E assim, pessoa por pessoa, nação por nação, reino por reino, o Evangelho será pregado a todo mundo. Senhor, nos use para que isso aconteça na nossa geração. Para que a gente não espere mais, que a gente não fique acomodado nas cadeiras das igrejas, não fique acomodado olhando a TV e as notícias que acontecem, mas que a gente fique indignado a ponto de pegar o Evangelho e pregar o mais rápido possível, da forma mais urgente possível. Amém, para Senhor. que assim apreciemos a volta de Jesus. Amém. Por favor, Senhor, para que um dia nós possamos nos abraçar com os nossos queridos, com os nossos amados que a morte infelizmente nos separou, para aqueles que se afastaram da igreja possam voltar e assim possamos desfrutar da eternidade junto com eles, e assim nós também possamos estar com a nossa igreja, assim como nós estamos agora, de pé, com a decisão firmada de viver a eternidade contigo. Por favor, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos, nos use, para que possamos estudar mais a Palavra de Deus, que possamos buscar mais o Senhor em oração, e assim sermos amigos, sermos íntimos, e a ponto de as pessoas olharem para nós e verem a Cristo. Amém. Por favor, Senhor, nos use, purifique os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas limitações, e nos use poderosamente como ferramentas em Tuas mãos. Amém. É isso que nós clamamos e agradecemos, crendo que nós seremos a geração que virá Cristo voltar em meio às nuvens. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você não saia daqui sem dar um abraço em alguém e falando que Jesus a ama. Que você tenha uma semana abençoada, que fique firme até o final aí dessa jornada de 10 dias. Que não seja só 10 dias, mas uma vida inteira de oração. Amém. Amém.